Evangelho de Fariseus, a música da Aimee, que aí tá fazendo sucesso e tudo mais, é lacradora ou é uma música profética? É uma música de marketing ou é uma música aí do Evangelho verdadeiro que está denunciando alguma coisa na igreja? Sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nos nossos canais, no Amigo Jesus e no Como Que Você Viu. Isso mesmo, o vídeo está sendo aí para os dois canais. E eu quero perguntar para você o que você acha. Você acha que é uma música que de fato veio de Deus, é uma mensagem profética, é uma mensagem de protesto, ou você acha que é uma mensagem lacradora, cheia de marketing aí que o pessoal está tentando fazer para bombar aí em cima da igreja, usar isso como arma contra a igreja? Sobre isso tudo que a gente vai falar hoje aqui nos nossos canais, na qual você está assistindo nosso vídeo. Por que nossos canais? Porque esse vídeo aqui vai no ar tanto no Amigo Jesus e no Como Que Você Viu. Para você que está assistindo e não sabe, eu tenho dois canais. O primeiro é o Amigo Jesus, que é um canal onde a gente fala do evangelho, do cristianismo, de teologia ali. E eu também tenho o Como Que Você Viu, que é um canal aí na qual eu falo de cultura pop e cristianismo. Se você está assistindo nenhum, eu convido para você se inscrever no outro. E você que está assistindo no outro, eu convido você para se inscrever em um também. Então tá aí, não deixa de estar ligado aí nos nossos canais. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e hoje eu vou analisar essa música aqui. Eu trabalho aí com arte, né? Eu faço histórias em quadrinhos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais delas para você. E também já estudei teologia, estudo também teologia e trabalho servindo jovens na igreja no Ministério de Ensino também. E me pediram para analisar essa música aqui da Aimee. Como é uma coisa de arte e uma coisa que fala de cristianismo, então eu vou colocar aí nos dois canais. Foi uma música que ela apresentou, acho que foi na semifinal do Dom Reality, que é um reality do Alex Passos, né? Se não me engano. E aí tá fazendo sucesso nas redes sociais essa música que chama Evangelho de Fariseu. Mas aí a música começa falando mais ou menos assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos maná para nós, né? Para quem não sabe, maná é um pãozinho que descia do céu, um alimento que descia do céu, que Deus usou para sustentar o seu povo quando eles estavam migrando do Egito para Israel na época de Moisés, né? Só durou aquele momento e não podia estocar de um dia para o outro. A pessoa sempre tinha que colher o maná ali, que era o maná diário, para ela pegar e comer. O único dia que podia estocar era de sexta para sábado, porque no sábado eles não trabalhavam, né? Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio. O dízimo não importa mais que os corações. E aqui é a primeira parte do nossa música, né? Que de certa forma tá certa, né? Tem muita coisa que as pessoas têm feito aí dentro da igreja para elas mesmas, né? Campanhas, muitos eventos feitos aí só para os cristãos, só para lucrar em cima dos cristãos e tudo mais, né? E tocando ali a palavra para si mesmo e tudo mais. E de fato o reino de Deus, o evangelho, ele virou um negócio muito lucrativo aí ao longo do tempo, né? Tem algum problema você vender alguma coisa aí que tem a ver com a fé? Eu não vejo problema. Mas o problema é quando isso só vira a questão ali do cifrão, né? Da cifra, e não a questão principal, que é ajudar as pessoas, né? O reino virou negócio, o dízimo importa mais que os corações, isso é verdade. Essa parte aqui da música eu não questiono. Tem muitas igrejas em que o dízimo importa mais que os corações, em que as pessoas preferem, ou os lobos que estão vestidos de cordeiro e estão lá, preferem tirar o dinheiro ali das ovelhas do que converter as almas e as pessoas. E às vezes até mesmo eles preferem tirar o dinheiro e tirar a pessoa da própria igreja do que fazer com que a pessoa permaneça e a pessoa aí ela dê o dízimo e tudo mais, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o outfit da fé do templo, que eu conto essa história aqui de uma irmã lá da igreja, que era de uma outra igreja, que tirou tudo dela e depois, quando ela não tinha mais nada para dar para eles pegaram e jogaram ela fora. E ela estava desiludida com a fé. Graças a Deus a gente conseguiu trazer ela de volta, né? Aí a gente tem o verso 2 que fala o seguinte: enquanto ele está querendo, quem nós nem
pensamos ou nos preocupamos. Oramos errados há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Né? Aqui é uma parte meio assim, né? Meio análoga, meio com algumas coisas, né? E que ela fala uma coisa que enquanto ele está querendo, mas não fala muito o que ele está querendo, né? Quem nós nem pensamos ou preocupamos, parece que ele está querendo quem nós pensamos ou preocupamos. E aí ela fala, oramos errados há séculos. Mas a própria Bíblia fala que a gente não sabe orar, e por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Entendeu? Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede com nós com gemidos. Então o que acontece é o seguinte, nenhum cristão nunca vai saber orar. Né? Pode passar dias, séculos, horas e anos, tanto para trás quanto para frente. Os cristãos que já passaram não sabem orar direito, a gente não sabe, os que vão vir também não sabem, porque a Bíblia já fala isso. Então essa parte aqui, eu fiquei meio sem entender, porque a própria Bíblia fala que a gente ora errado, sempre vai orar errado e nunca vai orar certo, entendeu? Então, né, uma coisa assim que a gente fica meio pensativo aí. E aí chega na frase mais polêmica, que a música vai ficando mais polêmica. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus, e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando que os cefeiros da grande seara. Sobre o Marajó vai explicar no vídeo que eu vou colocar depois aqui, para vocês verem. Mas aí ela coloca evangelho de fariseu. O que é um evangelho, né, de fariseu? O que eram os fariseus? Os fariseus eram um braço do judaísmo na época de Jesus. Tinham mais de um, né? Que eram os fariseus, saduceus, eussênios, herodianos e os zelotes. Né? E os fariseus foram os que mais incomodaram com Jesus, porque eles tinham como objetivo proteger a lei de Moisés, mas eles criaram mais leis em cima da lei de Moisés para que as pessoas não pecassem. Então, por exemplo, a pessoa ela não podia trabalhar no sábado. Eles definiam o número de passos que a pessoa poderia dar no sábado. Se a pessoa passasse isso, ela já estava em pecado. Mas a Bíblia não tem falando quantos passos que a pessoa tinha que dar no sábado. Isso é a invenção deles. Por isso que eles brigavam tanto com Jesus, porque Jesus ele veio para cumprir a lei. O pessoal pensa que Jesus ele veio para ser um revolucionário. Ele próprio falou que não veio para ser um revolucionário. Né? Ele veio, quando ele está indo para ser preso, o pessoal, ele viu para o pessoal e falou: vocês pensam que eu sou um revolucionário? Acaso eu sou um revolucionário? E ele mostra que ele não é um revolucionário. Mas Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Ele é o cumprimento da lei de Moisés. Jesus ele não era um revolucionário, nem um revoltado, nem um rebelde. O que Jesus não cumpria é o que os fariseus colocavam para o povo cumprir. Por isso que dava tanto embate na época. Entendeu? Então, Jesus ele fala uma coisa muito interessante sobre o fermento dos fariseus, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Né? O que é esse fermento dos fariseus? É essa questão de colocar coisas acima do evangelho para as pessoas viver, ou relativizar algumas coisas do evangelho também. Então, ser fariseu é mais ou menos isso. Mas será que de fato o farisaísmo é só para o outro? Porque muitas das vezes quando eu vejo o pessoal falando sobre o farisaísmo, eles colocam o farisaísmo ali como uma ideia de tipo assim, só o outro é fariseu, o sistema é fariseu. Mas quando Jesus ele fala sobre ter cuidado com o fermento fariseu, ele não está falando do sistema em si, não. Ele está falando de uma outra coisa que eu vou falar com você. Ele está falando do sistema, mas o foco dele é outra coisa. Né? E aí ela fala da ilha de Marajó, que a gente vai falar um pouco depois. E aí vem uma parte também, a Amazônia queima, parará, uma criança morre, parará, os animais se vão, parará. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, o evangelho de fariseus, né? E aí tem uma parte aqui que é uma parte bem Greta Gutenberg, né, da música, a Amazônia queima, né? Uma criança morre, os animais se vão e tudo mais por conta do evangelho de fariseu. Rafa, a igreja ela tem que cuidar da natureza? A igreja tem que cuidar da natureza sim, porque a Bíblia fala para a gente ser zeloso, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que Jesus vai voltar. E a Bíblia fala também que por mais que a gente tente, vai se degenerando cada vez mais até a volta de Jesus. O próprio Apocalipse é isso, né? Então a gente tem que cuidar porque a gente é mordomo, mas a gente tem que ter ciência também que são sinais da volta de Jesus, né? É essa que é a questão, né? E tudo mais. E aí que tem uma questão que eu quero falar aqui. E aí ela continua: estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando, estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Aí aqui volta aqui e tudo mais, né?
Há uma falsa noiva? Há uma falsa noiva. Há um ápice de uma noiva que revela contra o noivo que é Cristo, que quer um caráter cristão? Sim. Né? Para você que não entende, a questão de noiva de Cristo é quando a igreja ela fala que ela representa um relacionamento de noivo e noivo, um relacionamento de Deus entre as pessoas. Mas uma das coisas que eu quero salientar aqui, antes de mostrar o vídeo para vocês, é que, embora o pessoal critique muito a igreja faz muita coisa. Poderia fazer mais? Poderia, mas a igreja faz muita coisa. Tem muita ação social que a igreja faz, tem muita coisa que a igreja melhora na sociedade, onde o governo não melhora. O próprio Luiz Felipe Pondé, ele fala que o fato da pessoa aceitar Jesus e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já é uma ação social que a igreja faz, porque a pessoa para de fazer um monte de coisa, a pessoa para de pecar, a pessoa para de beber, de fumar, de bater na esposa. Tem um vídeo dele falando sobre isso. E a igreja ela já faz ação social. Eu acho que tem muita igreja que poderia fazer mais ação social e não consegue, porque às vezes não tem o nível de doações que queria. Tem muita igreja que rouba, tem muita igreja que se importa com coisas que não são para se importar. Às vezes se importa, por exemplo, vou colocar um painel de LED na igreja, mas os missionários eles estão passando fome. Se importa em roubar ali das pessoas ou colocar um ar-condicionado, mas não se importa em fazer ação social. Mas tem muita igreja que faz ação social, tem muita gente que faz ação social, tem muita igreja que se importa sim, que faz missões em N áreas, às vezes com pouco recurso. Então acho que também usar essa música para generalizar é muito complicado, porque tem muita gente que está usando essa música para uma generalização muito ampla, que é aí que tem que tomar cuidado, porque eu estou vendo muita gente que não vive o evangelho, eu estou vendo muita gente que não é cristã, usando essa música para bater na igreja, sendo que o pessoal já está batendo muito na igreja, e tem muita igreja que está fazendo muita coisa. Tem muita igreja que está fazendo ação social, não são todas não. E é aí que está uma questão, que é a falta de sabedoria que as pessoas estão usando ali para o quê? Para utilizar aí dessa música. E aí eu vou mostrar o vídeo para vocês sobre o reality onde essa música foi apresentada, que a gente vai dar uma assistida aí, olha só pra vocês verem. Uai, que é isso? Uau. O Marcos Freire! O Marcos Freire! Ô, Marcos, eu sei que tem que comentar, velho, porque essa menina tem uma perspectiva da vida, ela tem assunto, ela vê o mundo, ela não se cala. Você tá lascada, tá? Porque sucesso você vai fazer, mas não vai ser fácil. O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir. Você quer dizer o que ninguém quer escutar. E não tem muita gente, ó, graças a Deus você tá aqui. E eu quero te ajudar, a Renata tá aqui também. Nós queremos te ajudar a levar essa voz sua. Porque o mercado não quer isso, a igreja não quer isso, empresários não querem isso. Ninguém quer ouvir o que você tem pra falar não, tá? O que você fala não interessa as pessoas do mal. Mas as pessoas do bem precisam ouvir isso. Você canta algo que esse camarada ele vive. Ele saiu daqui, foi pra África cuidar de crianças e trabalha com crianças que são perseguidas e assassinadas também. Mano, quando você vê isso, Marquinhos, uma voz dessa, que consegue linkar tudo, como é que você se sente aí? Cara, enquanto você foi cantando, Aimee, eu lembrei das minhas 115 crianças órfãs, que a gente teve que comprar elas. É forte, bicho. Você tá louco, mano. Você é forte. Das mãos dos rebeldes, que mataram seus pais diante dos próprios olhos delas, propositalmente. É duro. Quando não as forçaram a matar os próprios pais, alegando que se elas seriam capazes de matar os próprios pais, elas seriam capazes de matar qualquer um pela frente. Enquanto você foi cantando, eu fui me lembrando delas, chegando no nosso orfanato, com as nossas mães sociais esperando, e elas sem entender nada de onde saíram, porque perderam os pais, perderam tudo, e elas encontraram um abraço de uma igreja que se posicionou, de uma igreja que nós não tratamos pautas políticas, mas nós tratamos a pauta do Evangelho de Cristo, que se fez um de nós para que a gente pudesse ser como Ele. Então, minha irmã, não para de cantar essas verdades, não para de alertar a um povo
que tá apático, que tá pensando nos seus próprios interesses, que tá trabalhando para prosperar e não para tirar os outros da pobreza, que tá trabalhando, orando todos os dias em uma igreja, esperando a salvação, quantos estão mortos do outro lado e às vezes do nosso lado. O Nordeste do Brasil não é diferente, tanto que eu tô lá também. Mas eu quero te falar uma coisa, Aimee, sua voz é como uma voz de muitas águas, que vai ecoar e vai despertar, não só a nossa igreja como nós, pessoas, mas todo o corpo de Cristo. Assim como eu, mesmo despertado, eu fui mais desperto agora a fazer mais, a falar mais e a resgatar mais crianças. Obrigado. Eu só queria te perguntar uma coisa. No meio essa música eu nem preciso te perguntar se ela é ou não autoral, porque ela é autoral, né? Então, é ela total. Só para deixar isso claro, mas num determinado momento da música, não sei se vocês se atentaram, você trouxe a palavra Marajó. Você está se referindo às ilhas de Marajó? Você fala, enquanto isso, lá nos Marajós, crianças... você fez uma referência a um local. Tem alguma história por trás disso? Porque isso despertou muito forte. Eu acho que tem alguma experiência que você ouviu que marcou teu coração e você trouxe isso para essa música. Eu tô errado? Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá as crianças lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard e as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico, e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Meu Deus do céu. Essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo e que muitos gospel não têm coragem de cantar. E é isso mesmo. Eu sinto falta disso. A Renata sabe, a gente sempre vem falando sobre isso. Ah, não, cara, eu tenho que ir lá. Suas canções são muito fortes. Licença, viu, Pedro? Temos que falar sobre isso, cara. A igreja tem que se manifestar isso aí, através da cultura da arte. Temos que manifestar nosso ponto de vista também, cara. O protesto faz parte da arte, da música, e é isso. Jesus me fala que às vezes nós cristãos, nós terceirizamos muito pro governo, que é de responsabilidade nossa. É isso mesmo. Como cristão. Vou te dar um abraço. Vamos aí. Uau. E a Bíblia ainda diz, né, para nós ministros cristãos, aquele que pensa que tá de pé. Você é muito criativa, as suas canções são muito fortes, você tem uma doçura que prende a atenção. As suas músicas, elas vão para fora da igreja, entende? Você vai alcançar com a sua arte o mundo. E eu sei que através da sua mensagem, muitas pessoas vão ser alcançadas. Então mantenha o seu propósito, continua escrevendo, continua trazendo isso, conta conosco. Mais uma vez, o Alex já falou aqui, eu quero reforçar, o Dom tá de parabéns, produção, seleção, tudo assim com tanta excelência, e nos dá a oportunidade de dedicar esse tempo para ouvir vozes que têm tanto potencial para marcar a história dessa geração. Eu fico muito feliz, né, de representar isso, a Universal. Contem sempre conosco, porque esse é o propósito, levar a mensagem de Cristo além das igrejas, porque lá fora tem muita gente que precisa conhecer a arte cristã. E o Alex, ele realmente é um defensor da arte. E eu concordo com ele. Precisamos de mais disso. Bem, pessoal, esse daí é o vídeo, né, onde ela explica a questão aí da ilha e tudo mais. É uma coisa muito séria que acontece, né? Eu fui dar uma olhada no Instagram dela. No Instagram dela, ela faz um trabalho muito bacana lá na ilha. E isso é uma coisa que é muito louvável, né? Uma coisa que a igreja precisa prestar atenção, né? E a igreja precisa prestar atenção em N coisas. Por isso que a gente precisa de pessoas para assumir o seu chamado. E é aí que eu pergunto: você é uma pessoa que está indo assumir o seu chamado? Você é uma pessoa que está indo e abraçando o propósito de que Deus tem para você? Por quê? E aí, continuando aquilo que eu estava falando, eu vejo muita gente falar: a igreja evangélica de fariseus é o sistema. Mas quando Jesus ele fala sobre o sistema aí dos fariseus, ele fala para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus.
Porque o fermento fariseu é esse ensino que ele vai se espalhando dentro das próprias igrejas, e quando vê, a gente já não está se importando mais com o evangelho. Então, quando Jesus fala sobre o farisaísmo, ele não fala sobre o farisaísmo do outro. Ele fala para eu tomar cuidado com o farisaísmo dentro de mim. Então, não adianta, por exemplo, você ir lá postar a música e falar que o sistema não está funcionando, sendo que você não assume o evangelho, sendo que você não vive o evangelho, sendo que você não vive e não cumpre os mandamentos. O que adianta, por exemplo, falar a igreja do pastor Valdemiro não está sendo uma igreja verdadeira? Mas eu pergunto, se você não pratica o evangelho, meu filho, você é igualzinho o pastor Valdemiro, brother. A única diferença é que ele está usando o evangelho para extorquir e ganhar dinheiro, e você está envergonhando o nome de Cristo não vivendo. Entendeu? Por isso que a gente precisa ter essa questão agora. Dando uma pausa nisso e falando sobre a questão aqui e tudo mais. Há uma jogada de marketing nessa música? Sim, há uma jogada de marketing nessa música. Eu também estudo marketing atualmente, né? E aqui eu vejo que é uma jogada de marketing, sim. Eu não questiono a questão aí da AMI, que ela teve essa música, fez uma música sincera, que parece uma música bem sincera, assim, apesar de não concordar com toda a parte da letra da música. Mas há uma jogadinha de marketing, sim. Por quê? Porque ela apresentou num programa, que é o Dom Reality, que é o programa aí do Alex Passos. E o Alex Passos, sim, ele foi muito importante para a música que está e tudo mais, mas foi apresentado no programa dele, que até então não estava tendo todo esse alcance, começou a ter esse alcance após essa música, né? Muito provavelmente eles olharam e falaram assim, não, a música dessa menina aqui é muito legal, vamos aproveitar, vamos fazer o corte aqui, vamos lançar nas redes sociais, que essa música fica famosa, o programa fica famoso, fica todo mundo famoso, o pessoal vai assistir lá o que a gente está fazendo, né? E aí tem essa questão, tanto que ele até fala, não, porque você não vai entrar em uma igreja, tem muita igreja que não vai permitir entrar. Eu já acho o contrário, vai ter muita igreja que vai chamar essa menina, sim, porque já tá um monte de gente postando, e tem gente, inclusive, que vive contra essa música que tá postando também. Então eu acho que sim, vai fazer muito sucesso essa música, tanto que no próprio vídeo, no final, a moça da Universal Music já falou, não, a igreja precisa disso, a sua música vai fazer muito sucesso fora e a gente tá aí para ajudar você. Então eu vejo assim, há uma jogada de marketing sim nisso, para uma promoção aí do reality, do Doom Reality e tudo mais, né? Sem contar que o próprio Alex Passos já lançou músicas muito nessa temática, tanto no preto e no branco, quanto com outras pessoas aí também, né? Rafa, você acha que tem um problema aí a questão de ter marketing? Não, eu acho que não tem problema usar o marketing para Jesus. Eu acho que também muitas das vezes quando uma grande empresa usa alguma coisa, a gente já tá achando ruim, não, mas tá corrompendo o evangelho, mas gente, é melhor uma empresa pegar e fazer alguma coisa ali que fala do evangelho, do que, por exemplo, promover uma coisa que não fala do evangelho, que muitas das vezes a gente vai reclamar. Eu prefiro uma grande empresa que, até mesmo vendo aquilo como um negócio, usa aquilo e propaga o evangelho, do que não fazer isso. Se um dia quiserem adaptar o Supermanos, o filme Supermanos, cara, eu acho muito legal, né? Porque é uma forma de falar do evangelho. Eu prefiro que seja isso do que, por exemplo, colocar um desenho que fala aí sobre demônios e tudo mais. Aproveitando aqui a deixa, quero falar dos meus quadrinhos, né? Esse daqui não é meu, mas eu fiz a capa do José de Mello, que fala sobre o missionário da galáxia. Se você descobrisse a existência de aliens, você continuaria sendo cristão. O link está aqui na descrição para você comprar. E o nosso quadrinho original aqui, que é Supermanos, né? Se existissem heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam cristãos? Dá uma olhada aí, é muito legal. Eles estão voltando a fazer missões aí, fazer ações depois de um tempo. Mas há uma jogada de marketing aí também nessa música também. Eles aproveitaram, muito provavelmente ela fez, mas deu uma aproveitada. E eu acho que essa música só tá tendo alcance também porque tava no Doom Reality, que é tipo um The Voice Brasil. Se ela fosse lançada na internet, por ser lançada na internet, talvez ela não estaria tendo tanto esse alcance, porque eu conheço muita gente que fez músicas como a Aimee fez, lançaram nas redes sociais, às vezes no Instagram, no Reels, no TikTok, não teve o mesmo engajamento. Então é isso que a gente precisa entender dessa questão aí. Há um pouquinho de coisa de marketing por trás também dessa música aí que o pessoal tá falando. Mas uma coisa que eu quero salientar aqui no final e falar alguma coisa que tem a ver com isso é o seguinte, cara, a igreja ela ainda faz, e a gente precisa observar isso. Outra, eu tô vendo um monte de gente descer a pancada na igreja e falando como se todo mundo da igreja fosse mal e fosse terrível. Tem muita igreja que é terrível, mas não são todas. E aí eu volto para você. Quando Jesus ele fala sobre o fermento dos fariseus, ele fala sobre o fermento dos fariseus na nossa vida.
É quando a gente tenta criar um sistema religioso para a gente viver, ou a gente tenta relativizar aquilo que Cristo falou. Então, por exemplo, não adianta você criticar a instituição, a bolha gospel, a bolha do sistema e você mesmo não viver. Entendeu como é que é? Não, mas a música é legal, vamos lá que eu vou descer o pau nesses pastores nessa igreja. Mas você está vivendo, meu querido? Aí eu tô vendo muita gente que não é cristã, igual o pessoal aqui comentou, não sou cristão, mas eu achei que é isso mesmo, achei que a música é isso mesmo. E aí eu falo uma outra questão, será que essa música vai ajudar as pessoas a irem para a igreja ou vai ajudar as pessoas de fato a não ir? E a gente que está compartilhando, uma música com o intuito de chamar a atenção da igreja, mas para aquilo que é certo e retornar aquilo que é certo, ou simplesmente com um sentimento de indignação e revolta nosso mesmo por conta disso? Então é uma coisa que a gente precisa refletir, porque muitas das vezes já vi muitos jovens ficar preocupados com o sistema e acabar desviando. Você tem que ter a revolta, mas a revolta sua tem que fazer avivamento e fazer você retornar para o cristianismo e fazer você ajudar a igreja a ela melhorar. Entendeu como é que é? Que muitas das vezes eu acabo vendo que isso não acontece. E tomar cuidado com o fermento do fariseu que cresce dentro da gente. Entendeu? Primariamente. Antes de ir lá e criticar o sistema, porque as igrejas são feitas de pessoas. E se está errado é porque as pessoas que estão dentro delas não estão vivendo bem. E você é uma pessoa muitas das vezes pode estar dentro de uma igreja. Então reflita nisso tudo. Aí, o que acaba acontecendo? É uma música profética, Rafa? Eu não sei se considerar uma música profética, né? É uma música de lacração? Não acho uma música de lacração, mas eu acho que pessoas que lacram vão querer usar essa música. A igreja precisa mudar? Precisa mudar sim, mas a mudança precisa começar em nós. É uma denúncia? Sim, é uma denúncia muito séria, mas a gente também tem que saber como fazer a denúncia, né? E tudo isso passa por uma questão que é equilíbrio e apego à palavra de Deus. Mas o que a gente precisa ser é praticar o evangelho e fazer aquilo que o evangelho faz. E a última coisa, cara, não adianta de nada você só postar a música, ai, coitado das crianças do Marajó, a África, a Amazônia tá queimando, os animais estão morrendo, a gente também não faz nada, cara. Os missionários que estão aí, eles não estão dando conta do recado, os pastores que estão aí não estão dando o recado, porque tá cheio de gente na igreja que só tá frequentando, só tá indo para esquentar a banca e não tá fazendo nada. Então é sua vez de levantar. Por isso que às vezes eu vejo que as pessoas só reclamam por reclamar, mas a resolução da situação tá na mão delas e elas não fazem. O que você acha? Comenta aí embaixo, curte, comenta, compartilha, segue aí os nossos 2 canais. Eu vou encerrar porque eu também já cansei de falar, tô meio gripado também e já falei pra caramba. Que Deus abençoe vocês aí e até a próxima.